Olá, feliz dia, um dia abençoado para você. E olha, está se sentindo sozinho, precisando de compreensão e paz? Nós temos algo a lhe dizer. Então receba um abraço de Deus na forma do programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no programa de hoje, os preletores Ennio Masaaki-Hari e Heitor Miyazaki unem dinamismo e conhecimento para uma sessão de perguntas e respostas, bastante esclarecedora, viu? O Momento Meio Ambiente traz dicas para economizar energia no uso da geladeira. Somente esse aparelho consome 30% do total de uma residência. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais? Culpa os professores? Culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 prestadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Dúvidas fundamentais são sempre trazidas à nossa bancada para que os especialistas no ensinamento da Seite Onoye se debrucem e apontem caminhos. Então, fiquem agora com os preletores Ennio Masaaki-Hari e Heitor Miyazaki num desfile de respostas capazes de iluminar mentes e destinos. Não percam! Muito obrigado, é a Seite Onoye trazendo respostas para você. E hoje aqui no programa o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado, senhor, pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Em casa tudo bem, a família? Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Que bom, professor. A primeira pergunta que chegou para o senhor é: sou casada há 30 anos e ultimamente eu não estou mais tendo relações com o meu esposo, meu marido. E eu tenho como um amigo. Será que ele não era a minha alma gêmea? O fato de estar acontecendo isso não significa que não seja alma gêmea. Existem certas coisas que inconscientemente fazem com que ocorra um afastamento. É importante que as pessoas entendam que quando existe afinidade emocional, ou seja, a mesma vibração, a mesma frequência, porque a lei da mente, nós somos regidos pela lei da mente. E a lei da mente diz: semelhante atrai semelhante. Se está acontecendo essa divergência, essa pequena dissintonia, é preciso reciclar essa parte. Então, eu vou simplificar isso de uma forma bem simples, que as pessoas possam entender melhor. Em 1970, mais ou menos, tinha uma senhora, ela era líder de uma religião budista, e foi na sede central da Seite Onoye, e ela estava separada do marido pela 13ª vez. E ele já morava em outra casa. E aprendeu a fazer oração de perdão. Começou ali mesmo, na sede central, começou a praticar a oração de perdão, e pensou: preciso ir para casa porque minha filha vai voltar da escola para se preparar a janta. Chegando em casa, continuou fazendo, esqueceu da hora. De repente escuta um barulho, pensou, a porta abrindo, pensou que fosse a filha, mas não era, era o marido. E ela: você aqui? E ele disse: não sei porquê. Eu estava no centro da cidade e de repente comecei a sentir uma saudade e não aguentei vir te ver. Mas por que aconteceu isso? Porque as mentes se comunicam. Então, se ela mudar o modo de ver o marido, né, o modo de pensar, da forma como ela vive o dia a dia, sorrir mais, agradecê-lo, a situação começa a mudar. Tá? Então, se ela, por exemplo, até uma sugestão era pegar 1 quilo de feijão, colocar
sobre a mesa e todos os dias antes de dormir, pega grão por grão, passa do lado agradecendo, obrigado, obrigado, obrigado. Quando ela começar a vibrar harmonia, amor, sentimento de paz, isso faz com que o próprio marido sinta essa vibração de amor dela. Casos assim, professor, às vezes as pessoas pensam, né, a culpa é do outro, ou então alguma coisa, não é a minha alma gêmea verdadeira, ou alguma coisa assim, nunca a pessoa toma a iniciativa de fazer alguma coisa, né? E não toma iniciativa, e muitas vezes as pessoas pensam que confunde amor com sexo, não é, né? O fato de gostar é diferente de amar. O gostar atende os 5 sentidos corpóreos, mas o amar transcende. Por isso que as pessoas chegam a uma certa idade, é lógico que a tendência é diminuir essa parte, né? Mas do fato de diminuir não significa que não ama mais. Isso é um estágio normal do ser humano. À medida que a pessoa vai avançando na idade, pela lei da preservação da espécie, faz com que diminua essa parte mesmo. Então, não é que não ama mais, não. É o contrário. Deve pensar em cada vez manifestar mais amor do que gostar. Tá certo. Obrigado, professor. A segunda pergunta. Tenho mais de 50 anos e até hoje não tive sorte em relacionamentos. Todos os homens que encontrei eram alcoólatras e a maioria faleceu por causa desse vício. Será que eu nunca vou ter sorte no amor? Há alguma oração que eu possa fazer para ter sucesso nisso? Tem. A Seitonê tem oração para encontrar metade da alma, mas não basta fazer oração para encontrar metade da alma se ela inconscientemente ela tem um espírito muito crítico com relação aos homens. Tem mulheres que qualquer coisa, homem assim, homem assim, homem assim, sempre critica. Homem não presta, Homem né? não presta, homem tudo igual. Enquanto ela tiver essa guerra de sexo mental, ela não vai atrair, não. Realmente vai ter problema. E outro problema, outro detalhe, ela deve ter sérios problemas com o pai. Às vezes o pai também bebia, ela não suportava isso. Ou o avô, alguém da família que bebia, então ela já tem uma repulsa inconsciente por isso. Consequentemente, casa com uma pessoa que vai atrair a mesma situação. Enquanto não perdoar, não aprender a amar a papai verdadeiramente, ela não vai atrair. Uma ocasião, antes de ser construída a Academia de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio Grande do Sul vinha para São Paulo assistir o seminário. Aí uma senhora, estava bem no intervalo, na portaria, disse, professor, minha irmã vai casar pela 5ª vez, será que vai dar certo agora? Eu falei, não conheço a sua irmã, mas com certeza ela tem mágoa do seu pai. E ela falou, fez assim, tem mesmo, porque meu pai saiu de casa para se juntar com uma moça que tinha idade para ser filha dele. E minha irmã tinha 6 anos na ocasião e ela sempre disse, para mim não existe meu pai, para mim não existe meu pai. Enquanto ela tiver esse ódio pelo pai, ela vai transferir esse sentimento que tem do pai para a pessoa do sexo masculino, que é o marido. Por isso que relacionamento conjugal não vai dar certo enquanto não amar verdadeiramente o papai. Muito obrigado, professor. Obrigado. Então, para você que assiste o programa da Seitonê, que está agora aí pela primeira vez assistindo um programa, você liga agora no 0800 770 2600 e você receberá de graça aí na tua casa uma revista da Seitonê. A revista é grátis, o correio é grátis e a ligação também é grátis. 0800 770 2600. Lembrando que esse telefone é somente através do telefone fixo. Caso você não tenha acesso a um telefone fixo agora, pelo celular, 0 prestadora 11 50 74 41 80. Também não só para ganhar uma revista, mas também para adquirir um livro, ter informações sobre a Seitonê. Então é só ligar no 0800 770 2600. Professor Heitor, a terceira pergunta para o senhor. Minha família está em desarmonia, meus filhos mal se falam e estão desempregados. Já me disseram que isso se deve a uma magia que foi jogada nos meus pais ou em mim. Não sei o que fazer, me ajudem, por favor. Mesmo que tenha feito alguma magia negra, alguma coisa assim, qual a forma que a pessoa pode se libertar disso? Cristo deu a resposta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então ela tem que viver a verdade, entender a verdade, conhecer a verdade da vida, consequentemente esse problema vai desaparecer. E isso acontece se ela começar a orar para os antepassados, diariamente oferecer a leitura da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. A verdade, em linguagem atual, de forma compreensiva, está na Sutra Sagrada. E diariamente, se ela começar a reservar um horário
e dar esse amor aos antepassados que estão sofrendo lá, como os espíritas chamam de umbral e os cristãos chamam de purgatório, sairão daquele estágio, serão conduzidos para o lugar mais iluminado, e aí eles terão condições de ajudar e vai ajudar na harmonização da família. Esse é o primeiro passo. Não que eles sejam culpados. Se o antepassado estiver sofrendo, a culpa não é deles. É o desespero igual uma pessoa que está morrendo afogada. Era procurar agarrar o que ia passar pela frente. E esse é o primeiro passo. O segundo passo, existe uma lei da mente, nós somos regidos por leis, lei da matéria, lei da vida, lei do espírito. E dentro da lei da mente, diz uma delas o seguinte, aparece aquilo que você reconhece. Enquanto ela mantiver pensamento, estão em desarmonia, só brigam, isso já é uma oração, porque aquilo que o pensamento que nós mantivemos em mente já é uma oração. A oração não é ficar babá. Oração é o nosso pensamento, aquilo que nós vibramos mentalmente, pensando e emocionalmente também. Então ela tem que visualizar uma coisa que aconteceu em Cacoal. Uma senhora disse que o marido dela e o filho brigavam constantemente, brigas homéricas todos os dias. Eu falei, não reconheça isso. Veja que no mundo de Deus não existe briga e que o seu marido está em harmonia com o seu filho. E faça oração visualizando o seu marido, fazendo oração de perdão para o seu filho. Faça umas 30 vezes. Depois faça o inverso, faça o seu filho fazendo para o marido 30 vezes. E faça a oração da forma humana. Eu sei que alguns meses depois saiu o relato na revista Pomba Branca de que o marido e o filho passaram a ser amicíssimos, vão pescar juntos, vão assistir futebol juntos, não desgrudam um do outro, uma harmonia total. Então, contemple que tudo está em harmonia, ore visualizando que estão em harmonia, não fique pensando, estou em briga. Não, pense o contrário. Né? Aquilo que acontece diante de nossos olhos, primeiro aconteceu no mundo mental. Então, mentalize que já estão em harmonia, assim vai se concretizar. Tem algum livro, professor, que poderia estar ajudando essa pessoa? Olha, o ideal para quem está iniciando, eu recomendo muito Lições para o Cotidiano. É bom que leia Lições para o Cotidiano, releia, não é ler como se lê um jornal, lê atentamente, relê, e depois tem outros livros que a pessoa pode adquirir. Outra coisa também, colocar preceitos na casa dela, né? Eu recomendo, às vezes a pessoa fala, mas tem a desarmonia, fala, coloque um preceito na porta da casa de força. A pessoa entra, senta no trono e vê aquela mensagem, sozinha ela vai começar a ler, refletir. Se ela fizer uma imposição, falar para o marido, para o filho, você tem que ler, eles não vão ler. Porque o ser humano tem 5 desejos, né? Ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Enquanto fizer uma imposição, obrigar, tem que ser assim, a pessoa não vai fazer. Ele não vai se sentir livre e não faz. Maravilha, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, a quarta pergunta. Por que minha vida financeira e minha vida sentimental tem tantos altos e baixos? Há muito tempo eu vivo isso. Queria saber o porquê. Altos e baixos financeiramente é um monte, né, professor? Eu digo que a resposta está na bandeira do Brasil. Tá certo. Ordem e progresso. O progresso, tanto amoroso, sentimental, financeiro, vem quando existe ordem. O trem caminha porque existe uma ordem. Ou seja, as bitolas dos trilhos estão na mesma medida. Se estiverem assim, ele não caminha. Se estiverem assim, também não caminha. Por estar em ordem, existe harmonia, que é harmonia, e aí ocorre o progresso. Então, primeiramente, ela tem que trabalhar dentro dela, emocionalmente, aprender a se harmonizar. Nós não podemos viver felizes enquanto estivermos em desarmonia. Ninguém é feliz enquanto estiver em desarmonia. A pessoa, quando ela fica em desarmonia, quando ela briga, fala alguma coisa que não deveria, ela fica com sentimento de culpa, ela não dorme por causa disso. Então, ela se desestabiliza emocionalmente. Consequentemente, as coisas não melhoram, nem financeira, nem nada. O senhor cita sempre o livro Convite à Prosperidade, volume 1, como uma referência de estudos para esses casos, né? Prosperidade, volume 1, para a questão de desemprego, prosperidade, todas as situações. Eu tenho vários e vários relatos. Até um rapaz que trabalhou comigo na empresa, foi meu funcionário, e ele foi para a Espanha, voltou e estava ganhando. Quando voltou, foi trabalhar numa empresa na Moca, né? Na Avenida Presidente Wilson, e ganhava na ocasião 8 mil cruzados. Eu falei, quanto você está ganhando? Eu estou 8 mil. Eu falei, você merece, pela sua formação, pela sua competência, pela sua experiência, pelo seu currículo, você merece ganhar 12, é época do cruzado, 12 mil cruzados. Então, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, que você, mudando a mente, consequentemente, você vai atrair situações boas. E, passado um tempo, eu encontrei com ele novamente,
E perguntei, e aí, como está? Ah, tá a mesma coisa. Mesma coisa como? Estou ganhando 8 mil. Falei, mas você não leu o livro? A esposa estava do lado e disse, perdão, eu que não comprei o livro. Falei, então compre, né? Aí passado algum dia ele aparece na minha sala, de gravata e terno. Ele falou, onde você vai com esse terno? Que é a segunda vez que você usa, que a primeira foi no casamento. Né? E realmente foi, porque não suportava usar paletó. Ele falou, não, é que eu recebi um telefonema da empresa que eu fiz uma inscrição e eu fiz inscrição e eu estou com medo. Eu falei, por que você está com medo? Não, você fez a entrevista? Ele falou, não. Ah, por quê? Porque eu estou com medo. Mas por que você está com medo? Que me telefonaram e disseram se está de pé a minha solicitação de emprego. Eu falei, depende, onde é o local? Ele falou, Alphaville. Quanto que é o salário? Bom, depende do salário. Quanto que é o salário? 20, ele ganhava 8, né? Aí ele ficou com medo. Eu falei, então pega aquele telefone da minha mesa e telefona. Né? E fala que você se perdeu, dá uma desculpinha assim, né? Isso não é pecado. Aí conseguiu agendar com o diretor-presidente. Isso foi numa terça-feira. No domingo à noite ele me telefona. Chefe, o homem me ligou. Que homem? O diretor-presidente. E daí? Ele falou, olha, na verdade estou vendo aqui onde você mora muito longe. Ele falou, não, agora eu conheço o caminho, não vou me perder mais. Ele falou, não é isso não. Como você mora longe, vou te dar uma ajuda de custo. O seu salário vai ser 21 mil. Né? Diferença de 13 mil. O livro custava 6,50. Dava para comprar 2 mil livros por mês com a diferença do salário que passou a ter. Então, um livro vivifica, ajuda. Né? Vida e Prosperidade, volume 1. Maravilha. Tem muitos relatos, muitos relatos. E aí, tá pescando muito ou não? Olha, quando tem um amigo chamado Enio, vai junto, né? Mas ele é sapateiro. Vamos mudar de assunto então. Vamos mudar de assunto. A próxima pergunta, professor. Estou sozinha há 5 anos e gostaria de saber o que posso fazer para mudar essa situação. Ainda mais no frio é bom ter alguém, um cobertorzinho assim. É bom, mas é interessante. Às vezes a pessoa fala, estou sozinha, mas você pergunta, mas você, como uma moça falou para mim, falou, professor, eu estou ficando para titia, já vou completar 35 anos e só aparecem homens casados. E eu já fiz tudo, já fiz oração para encontrar metade da alma. Falei, vem aqui, olha para mim. Vou te fazer uma pergunta, você quer casar mesmo? Ela coçou a cabeça e falou, tenho medo. Se você tem medo, você evita. Se você tem medo de rato, você evita o rato. Se você tem medo do casamento, você evita o casamento. Inconscientemente você não quer, porque você tem medo. Então você joga a culpa na circunstância, você que inconscientemente não quer. E outro detalhe, uma vez eu estava orientando um curso, no dia seguinte, foi um seminário, no dia seguinte foi um curso. E o salão, aproveitaram o mesmo salão, o salão era enorme, né? Aí tinha umas moças lá no fundo, vem para frente, vem para frente. E não quiseram ficar isoladas, né? Ficaram isoladas. Aí eu comecei a analisar, por que não arrumam metade da alma essas pessoas? Veja como é inconsciente. Inconscientemente querem ficar isoladas. Tem gente falando, não, eu quero ficar só, não quero ficar livre, eu quero chegar em casa e ficar à vontade, não quero preparar janta, não quero fazer nada. Enquanto ela mantiver esse tipo de pensamento, não vai aparecer, porque existe uma repulsa no inconsciente dela. Por isso que ela tem que ter desejo forte, ou seja, as concretizações da oração não é porque rezou mais bonito, é o desejo sincero e o desejo forte. É aí que faz com que as coisas aconteçam. Né? Maravilha. Então, se ela tiver problema de repulsa do casamento porque viu os pais brigando, consequentemente não vai atrair. Falando nisso, professor, tem uma oração que a Sintonia do Brasil faz, que é a oração da forma humana, e um dos desejos ou pedidos, né, dessas orações é a metade da alma, né? Metade da alma, e tem muitos casos, até um rapaz que trabalha na subsede, ele havia desmanchado o namoro, no dia seguinte ele fez forma humana. E fez a forma humana no outro dia, 2 dias depois, e conheceu uma moça que é a esposa dele. Olha só. E eu sou testemunha disso também, porque eu fiz para a minha sogra, dona Marlene. Alô, dona Marlene, nossa, muito obrigado. A gente fez uma oração da forma humana para ela, um dia nós estávamos no evento, fizemos, uma semana depois encontrou o atual marido. Então, e é feliz hoje. Porque a oração da forma humana não é oraçãozinha, não. Cada oração demora 1 hora. E são 6 por dia, são 6 horas de orações por dia. No mínimo 30 dias, né? E mínimo 30 dias, que são 180 horas de orações. É muita coisa. E, então, por isso que as vibrações, as pessoas, ao invés de receber vibrações negativas, passam a receber essas vibrações de orações da verdade e da vida mesmo.
Estou aqui com o livro Conquiste a Felicidade com Amor, autor do livro, Heitor Miyazaki. Então, para você que assiste o programa e que ainda não teve contato com a literatura da Seitione, uma das sugestões, seja feliz, conquiste a felicidade com amor, lendo este livro, Conquiste a Felicidade com Amor, de autoria do professor Heitor Miyazaki. O que tem de bom aqui, professor? Eu sou suspeito a falar, mas eu tenho muitos relatos de pessoas que, até de uma senhora que falou, eu lendo o seu livro, eu prosperei e ganhei um terreno. Falei, como que é a história? Ela contou que o marido, ela era viúva e tinha mágoa do marido. Quando eu li o livro, ela aprendeu a perdoar o marido e perdoou o marido, ela descobriu que o marido tinha deixado um terreno para ela. Olha só. E outros casos de curas que aconteceram, muitos casos de mudança da família, que pessoas aprenderam a perdoar através do livro. E que aqui tem um dos capítulos, o segundo fala sobre amor e na sequência fala sobre a oração do perdão, fala sobre o perdão, né? E é uma das coisas que hoje em dia as pessoas acabam não realizando a oração de perdão porque ela acha que ela não é culpada e que a culpada é a outra pessoa, né? Porque aí também menciono sobre a lei do karma, a lei da causa e efeito, quem planta colhe. Se ela foi vítima agora, porque um dia ela plantou. Se eu estou colhendo abacate, porque um dia eu plantei abacate, eu não vou colher abacate se eu plantar melancia. Só que a lei da causa e efeito, ela não atua somente na encarnação que ela está. Aquele sentimento fica no inconsciente da pessoa. O pecado não fica no caderninho de Deus. Deus não quer nem saber se a pessoa pecou ou não pecou. Fica no inconsciente da pessoa o sentimento de culpa. E nas próximas encarnações ela pode, muitas vezes, ser vítima de situação que aparentemente é vítima, na verdade, é a consequência. Ou seja, isso existe efeito porque existe uma causa. Se eu jogo uma bola contra a parede, uma bola de borracha, eu fiz ação. A reação é voltar. Por isso que a lei da ação e reação, ela é infalível. Maravilha. Então, para você que assiste o programa da Seitione, mais uma vez aqui falando, ligue agora aqui para a gente, 0800 770 2600, repetindo, 0800 770 2600, no telefone fixo. Se for no celular, 0 prestadora 11 5074 4180, e vai ganhar de graça, se assim você quiser, uma revista inteiramente da Seitione, e também através desses dois telefones pode adquirir o livro Conquiste a Felicidade com Amor, de autoria do professor Heitor Miyazaki. A última pergunta do programa de hoje, professor. Meu irmão é noivo há 8 anos e é muito querido pela família da noiva, mas o pai dela não autoriza o casamento e ele para não contrariar esse sogro, fica adiando o casamento. O que fazer? O que fazer é mudar a mente. Isso é uma coisa também que dentro do livro, Lei do Karma, muitas pessoas que impediram que os filhos, que no passado, longínquo, antigamente, quem escolhia os casamentos, eram os pais. Eram né? os pais. Então, muitas vezes os pais eram contra, e quantos casos, até casos de suicídio não aconteceram, porque, caso do Romeu e Julieta, né? De pessoas que suicidaram, porque a paixão era muito forte e pensavam, né, uma ilusão grande, pensando que suicídio fosse resolver o problema. Ao contrário, só complicou, né, porque no hospital o suicida sofre muito. Então, nesse caso, ele precisa se harmonizar mentalmente com o futuro sogro e conquistar, primeiramente, não adianta conquistar com presente, com sorriso, se ele estiver com bronca dele. Mentalmente se harmonizar, agradecê-lo, fazer oração do perdão, vê-lo, né, como um grande pai, não como sogro, mas como pai, como amigo. Sogro, na verdade, Seitione também é pai, sogra é mãe. Então, abraçá-lo mentalmente, dizer muito obrigado, ter esse sentimento de amor bem forte, de paz e harmonia com ele. Consequentemente, o sogro muda de ideia. Mas enquanto ele estiver mentalmente criticando o sogro, isso vai continuar acontecendo. Então, se ele não mudar a mente, as coisas não vão mudar também. Muito obrigado. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez, liga aqui para a gente, 0800 770 2600, e receba aí informações de eventos, atividades da Seitione do Brasil. Muito obrigado. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos compartilhar dicas para economizar energia, principalmente no uso da geladeira. E olha, gente, ela é responsável por cerca de 30% do consumo total de uma residência. Então, acompanhe na tela. Não deixe a geladeira próxima a aparelhos que produzem calor, como o fogão ou micro-ondas, ou mesmo próximo a uma janela, onde pegue sol diretamente nela.
Isso faz com que ela consuma mais energia. Não deixe acumular grandes camadas de gelo. O excesso reduz a circulação de ar frio no aparelho, o que aumenta a quantidade de energia despendida para compensar. Ao adquirir uma geladeira nova, verifique se possui o selo Procel, que é a sigla do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Dê preferência a um aparelho com a nota A ou B. Não utilize a parte de trás da geladeira para secar roupas e sapatos, por exemplo. Evite colocar alimentos quentes na geladeira. Sempre se certifique de que a porta está bem fechada e não deixe para pensar no que vai retirar dela apenas depois de abri-la. Para mais informações, acesse www.sni.org.br/meio-ambiente. Proteção ambiental e aceite Onoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Desde 1984, a Aceite Onoye do Brasil disponibiliza um veículo impresso de comunicação aos seus líderes e adeptos que prestam um duplo serviço: informar e registrar para a história os principais acontecimentos do movimento no Brasil. É o Boletim Informativo Círculo de Harmonia, que está completando 32 anos de existência. Ele é a versão em português do jornal Encan, que desde 1952 circula em idioma japonês, cumprindo seu papel de unir e gerar um sentimento de unidade em todos que atuam em prol da expansão da Aceite Onoye. O Círculo de Harmonia é gratuito, possui design sempre atualizado e, além de noticiar importantes atividades, traz relatos de experiência e o pronunciamento oficial das maiores autoridades do movimento: o Supremo Presidente da Aceite Onoye, professor Masanobu Taniguchi, bem como também os presidentes aqui no Brasil, presidente doutrinário da Aceite Onoye para a América Latina, diretor-presidente da Aceite Onoye do Brasil também. Então, parabenizamos e reverenciamos a todos que ao longo de décadas se dedicaram em prol desse importante e amado veículo de comunicação, que é o pioneiro dentre todas as mídias de que hoje dispomos. Para mais informações, acesse www.sni.org.br. Parabéns, né, ao Círculo de Harmonia. Deu-nos ânimo necessário para a vida o conteúdo de mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia, viu? E olha, orar é entoar para dentro um hino que encoraja a alma. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Como é gratificante saber que foi Deus que nos deu a oportunidade de sorrirmos juntos em nosso programa de hoje, não é verdade? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!